Você já ouviu falar sobre a mitologia babilônica? A Babilônia é uma das cidades antigas mais famosas que existiram. Ela foi a capital do sul da Mesopotâmia no início do segundo milênio até o início do primeiro milênio antes de Cristo. E foi também capital do Império Neobabilônico, nos séculos 7 e 6 antes de Cristo, no seu auge de riqueza e fama. A Mesopotâmia, onde está a cidade da Babilônia, é a conhecida região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, ao norte dos arredores de Bagdá, no Iraque, segundo a geografia moderna. Por conta de toda a sua influência na região mesopotâmica, a Babilônia começou a se referir a toda a forma cultural que se criou nessa área desde a sua colonização, que ocorreu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Se interessou pelo assunto? Antes de começar para valer, quero pedir para você deixar o seu like e comentar o que você está achando. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nada do nosso universo mitológico. Vamos lá! Antes disso tudo, começaremos pelo mito de criação da Babilônia. Durante escavações na Mesopotâmia, foram encontradas tabuletas nas ruínas da biblioteca de um rei assírio, em Nínive, assim como em 1873 e 1874, onde historiadores encontraram pedaços das lendas do Gênesis. Destes fragmentos, existiam 7 tabuletas contando o mito de criação mesopotâmico, chamado Enuma Elish, que significa quando no alto. Os historiadores dizem que essas 7 tabuletas foram escritas no reinado de Nabucodonosor, no século 12 a.C., mas acredita-se que essas tabuletas foram escritas muito tempo antes, durante a existência dos povos sumérios, o que é bem antes do livro bíblico de Gênesis. Após estudar os textos, um historiador descobriu certas semelhanças entre Enuma Elish com Gênesis da Bíblia Sagrada. Esses textos foram publicados em 1876 pela primeira vez. A escrita das tabuletas foram feitas em língua acadiana, a mais antiga existente, e em escrita cuneiforme. Enuma Elish conta que existiam 7 tábuas de pedra, tendo uma com todos os nomes de Marduk, o deus criador. O maior objetivo dessa lenda aparenta ser a glorificação de Marduk, e não um conto da criação dos céus e de todas as coisas especificamente. Mas, de acordo com a história da primeira tábua da criação, no início não existia nada além de água doce e salgada, separadas por oceanos. São as primeiras a serem nomeadas. Apsu é o nome da água doce, enquanto Tiamat é o nome da água salgada. A água doce, Apsu, é descrita como uma massa ilimitada, que nunca se acabará, sendo desordenada e confusa. As águas doce e salgada originaram o deus do mar e das ondas, Mumu. Durante o início de tudo, as águas do mar e oceano estavam combinadas, e não haviam pântanos ou planícies. Também não haviam deuses além deste citado, assim como não existia decisões sobre o futuro do mundo. Dessa forma, as águas doce e salgada deram à luz novamente, mas a serpentes gigantes chamadas Lamo e Lâramo. Após isso, muitas eras se passaram, até que essas serpentes se reproduziram, dando origem aos deuses Anshar, dos céus, e Kishar, a deusa do mundo terreno. Um longo tempo passou e o casal de deuses tiveram um filho, Anu, o deus dos céus. Logo depois nasceram Enlil e Ea. Enlil é o deus do ar e Ea o deus do submundo. A cada vez que nascia um deus, mesmo recém-nascido, este era mais poderoso que os anteriores a ele. Ea, ou Enki no mito sumério, era o deus que possuía a maior sabedoria. Após isso, foram surgindo mais deuses, e por conta do crescente número deles, a paz dos oceanos foi destruída, tornando assim os deuses insubordinados e indisciplinados. Tiamat, a deusa da água salgada e mãe dos deuses, não fez nada a respeito, por mais que tal resultado indisciplinado doesse, já que até o pai de todos, Apsu, era ignorado pelos deuses. Apsu estava perturbado com os acontecimentos. Então, sem conseguir lidar com esses desenvolvimentos, ele chamou Mumu, seu ministro, marcando uma reunião com ele. Na reunião, Apsu estava desesperado e desolado, e propôs uma guerra contra os outros deuses, mas Tiamat ficou inconformada e se colocou contra isso. Mesmo assim, mais calmo, Apsu decidiu acabar com todas as coisas que ele e Tiamat criaram. De acordo com ele, Mumu destruiria todos os deuses e seus filhos. Mumu tremeu com tanta responsabilidade. A lenda menciona que Ea soube do plano de Apsu, então ele colocou o deus da água doce para dormir e o matou durante seu sono, capturando Mumu em seguida. Assim, Ea pegou o corpo de Apsu e construiu um templo sobre ele, vivendo com todo o conforto na presença de Damkina, sua amante. Após um tempo, ele casou-se com ela, e o casal deu à luz a Marduk, um lindo rapaz de 4 orelhas e 4 olhos, juntamente com sua boca que cuspia fogo. Por mais que Apsu tivesse morrido, Tiamat ainda estava viva e irada, já que os deuses criaram as ondas e ventos da maré, cujos barulhos irritavam a deusa da água salgada. Por isso, Tiamat criou um exército de demônios e deuses. Ela criou um cão raivoso, um dragão, uma cobra com chifres, um homem meio touro e outro homem meio peixe.
Na segunda tabuleta é contada a guerra contra Tiamat e a ascendência de Marduk. Assim que os deuses souberam do exército da mãe de todos, eles culparam Ea por toda a confusão. Dessa forma, Ea tentou batalhar com as forças de Tiamat, mas desistiu. Assim, Anu, pai de Ea, se envergonhou por tamanha covardia de Ea e pediu ajuda ao seu neto Marduk, que o ajudou com a condição de ser o Deus Supremo. Na tabuleta 3 é contado a respeito do banquete dos deuses. O deus Anshar, pai de Anu, consultou os deuses para que fizessem uma festa. Após beberem muito, estes decidiram se sujeitar a Marduk. O deus, filho de Ea, pegou seu arco, massa e rede e saiu em guerra, para assim lutar contra Tiamat. A tabuleta 4 conta sobre a luta de Marduk contra Tiamat. Após o jovem deus ser nomeado rei de todos os deuses, eles construíram a sua sede real. Marduk podia criar coisas apenas falando. Enquanto construíram, Marduk ia atrás de Tiamat, com seu corpo flamejante e munido de diversos trovões. Durante a batalha, Marduk tomou a forma de um dragão, matando Tiamat. Assim ele pegou seu corpo e fez metade o céu e metade a terra. Na tabuleta 5, Marduk organizou todos os deuses, distribuindo funções para cada um. Após isso, ele cria os dias e as noites, assim como o sol e a lua, a chuva, as nuvens, os rios Tigre e Eufrates, juntamente com seus deuses. Marduk deixou a Tábua dos Destinos com Anu. Infelizmente, parte desta tábua foi perdida, o que não dá tantos detalhes. Na sexta tabuleta, Marduk moldou os humanos com argila e sangue de Kingu, um dos membros do exército demoníaco de Tiamat. Assim, ele criou os humanos para adorarem os deuses. O palácio de Marduk, criado pelos deuses, foi criado na Babilônia, e lá eles fizeram um banquete para Marduk. Por fim, a sétima tabuleta possui 50 louvores ao deus supremo Marduk. A mitologia babilônica possui inúmeros deuses, assim como seu mito de criação conta. Dizendo brevemente, seus 7 maiores deuses são Marduk, o deus supremo. Ele também era chamado de Bel pelos seus servos, o que significa senhor. Marduk é associado ao julgamento, à água e à vegetação. Os babilônicos acreditavam que Marduk escolhia os reis da Babilônia, o que fazia eles confiarem no rei supostamente escolhido. Apsu era o segundo maior deus. Este era o progenitor de todos os deuses e esposo de Tiamat, a deusa da água salgada. Apsu era a personificação da água doce. Foi morto por Ea, após ele descobrir que era plano de Apsu eliminar todos os deuses originados por ele e Tiamat. Já Tiamat era a deusa mãe do cosmos e responsável pela água salgada dos oceanos, sendo uma deusa primordial. Irada pela confusão dos deuses jovens, antes de morrer, criou um exército demoníaco para batalhar contra qualquer deus que quisesse enfrentar. Lahmo era filha de Apsu com Tiamat e era representada como uma gigante serpente, representando todo o lodo dos oceanos. Anzar era deus de todo o corpo celeste, juntamente com Kizar, a deusa da terra. Ambos são filhos das serpentes Lamo e Lahmo. Samas era deus do sol e de toda a justiça, estando presente na Babilônia, Assíria e Acádia. Por último, temos Ea, ou Enki, o deus do submundo, que possui a maior das sabedorias. Ele também é considerado o deus das águas doces. Enlil o transformou em deus das leis divinas. Agora vamos falar sobre os babilônicos, um dos povos mesopotâmicos e o primeiro povo da Babilônia. Estes foram originários dos povos amoritas, que ocupavam a região do sul no deserto árabe. Os amoritas queriam dominar os acadianos, que eram uma outra tribo de nômades. Por isso, eles iniciaram uma expansão territorial tão grande que chegou a várias cidades da Mesopotâmia. Dada essa expansão, o rei babilônico Hammurabi, que reinava no século XVIII a.C., consolidou o primeiro império babilônico. Durante seu reinado, Hammurabi ergueu a cidade da Babilônia, transformando-a em um gigante centro urbano e comercial, sendo um dos mais importantes da antiguidade. Responsável por um governo autoritário e centralizador, Hammurabi criou um conjunto de leis importantíssimo, talhados em um monumento feito de pedra, conhecido como Código de Hammurabi ou Lei de Talião. Esse conjunto de leis definia qual tipo de pena seria executada, de acordo com o prejuízo dado, como falha, delito ou acidente. Mesmo com toda a prosperidade e crescimento do Império Babilônico, e consolidando o conjunto de leis, Hammurabi e os babilônicos não ficaram livres de revoltas internas e invasões. A conhecida invasão dos cassitas e hititas, tribo do Antigo Oriente e povo indo-europeu, respectivamente, provocou o declínio do Império Babilônico em vários reinos. Em 1300 a.C., os povos assírios subjugaram todos os reinos que eram dos babilônicos. Mais tarde, apenas no século 7 a.C., os assírios caíram por conta das investidas dos caldeus, o que possibilitou a Babilônia renascer. Anos depois, enquanto Nabucodonosor governava, a Babilônia estava em um grande período cheio de conquistas militares e vários feitos relacionados a obras públicas. Nabucodonosor foi o rei da 4ª dinastia babilônica.
Também foi nessa época que os jardins suspensos da Babilônia foram construídos, sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Também foi no governo de Nabucodonosor que os babilônicos fizeram os hebreus de escravos, sendo um episódio da cultura judaica conhecido como o período do cativeiro da Babilônia. Logo após a morte do rei Nabucodonosor, os persas invadiram a Babilônia com Ciro, o rei dos persas, e assim houve a queda da Babilônia. De acordo com a história da queda babilônica, Ciro conquistou a Babilônia e libertou o povo hebreu que era escravizado ali. Toda a epopeia da criação mostra o quanto Marduk era dominante para os babilônicos. A literatura babilônica científica incluía matemática, astronomia, química, medicina, natureza e botânica. Muitos arqueólogos escavaram a Babilônia no início de 1800, revelando vários documentos nos montes da região. Eles dão informações sobre o ambiente babilônico, assim como os textos com crenças, que datam do período antigo até a queda da Babilônia, e após, quando os persas e egípcios já dominavam. Muito da literatura babilônica veio de tábuas de barro, encontradas em Nínive, junto com estátuas, escritas cuneiformes, selos de cilindro, pilares, joias, vidro e cerâmica. Alguns aspectos da mitologia babilônica ainda são um mistério, porém muitos historiadores estão conseguindo desvendar e traduzir cada escrita, para desvendar um pouco mais dessa história babilônica. Aqui no canal temos um vídeo sobre a mitologia suméria, que se assemelha com a babilônica, possuindo alguns deuses em comum. Você pode assistir após esse se quiser. Este foi o vídeo sobre a mitologia babilônica. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Comenta abaixo qual ser mitológico você quer ver aqui. E se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o universo mitológico.